E aí eu ficarei muito surpreso se o Vasco se classificar. 30 jogos, só duas. É muita só coisa, duas né? vitórias, 17 vitórias do Flamengo, é muita coisa, e 11 empates. Acho que a distância entre Vasco e Flamengo é maior do que entre a outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Você falou que está repercutindo, então eu tenho que repensar. Deixa eu repensar um pouquinho, peraí. Falei que a chance é zero, né, pilhado? Falou. É zero mesmo. Fala, nação rubro-negra. A última rodada do Campeonato Carioca definiu os 4 semifinalistas. O Flamengo, com a melhor campanha e campeão da Taça Guanabara, terá pela frente o Vasco. Já o Volta Redonda, que ficou em segundo, encara o Fluminense. O Botafogo, por outro lado, ficou pelo caminho e está eliminado. Agora, a pergunta que não quer calar. O Vasco tem chances de eliminar o Flamengo? E qual desses duelos é o mais desequilibrado? Vamos analisar tudo isso agora. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro debate. Acredito que vai ser um clássico empolgante, né? Porque o Vasco realmente determinado, querendo, o favorito é o Flamengo, mas o Vasco, né, pela grandeza, pela rivalidade que existe, vai tentar equilibrar. Vai ser complicado, porque o Flamengo está jogando muito bem, William. Vou te falar uma coisa, se o Vasco eliminar o Flamengo, eu caio dessa cadeira aqui. Com todo respeito ao Vasco, mas pela situação das duas equipes. É um feito para o torcedor do Vasco, na atual conjuntura. Na atual conjuntura, se o Vasco elimina o Flamengo, é ida e volta, né? 2 jogos. Se o Vasco elimina o Flamengo, de novo, com todo o respeito histórico, estou falando de momento, que já dura alguns anos, esse momento já vem há algum tempo, né? O Vasco eliminar esse Flamengo realmente para comemorar semanas. Não esqueça que tem outros compromissos, mas semanas. Agora, porque ontem, quer ver, ó, eu tenho uma medida aqui que é a expressão facial do Pascoalzito. Então vamos lá. Termina o jogo, Pascoalzito. Torcedor do Vasco. O Vasco está classificado. Vamos lá. E aí vem alguém e fala, ô torcedor, o adversário é o Flamengo. É o Flamengo. E aí, hein, Pascoalzito? E aí eu ficarei muito surpreso se o Vasco se classificar. Porque você tem que... Até mesmo o próprio treinador, o Carille, disse na entrevista que o Vasco está atrás dos outros grandes do futebol carioca. E olha, que ele colocou o Botafogo, que ele venceu, colocou o Fluminense e colocou o Flamengo no pacote, né? O Fluminense também não fez um jogo maravilhoso, não, né? Não, o Fluminense está mais irritando a torcida do que jogando, né? Foi vaiado o time. É uma outra coisa, é mais irritante do que jogando. Agora, o Vasco, o Silas falou agora há pouco que quando os grandes se cruzarem no futebol paulista, aí a gente vai ter uma medida do que vai acontecer. Uhum. Porque aí, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, aí a gente vai saber o que vai acontecer. A gente não sabe, porque todos eles vão disputar. Agora, o Vasco e Flamengo, há uma disparidade muito grande de força. A força é muito, 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 muito desigual, né? Porque você vai ter o incomparável do Flamengo... Incomparável! Então, contra o Vasco da Gama. Entendeu? Há uma distância entre eles, taticamente, tecnicamente, qualidade individual. A gente pode colocar vários fatores em que o Flamengo é superior. Agora, o Vegete está querendo jogar, acredito que ele vai contagiar os outros jogadores, né? Porque ele tem essa capacidade de contagiar os seus companheiros para promover um jogo sensacional, o Maracanã lotado e tal, essas coisas todas que eu acho muito positivo. Mas não, confesso para vocês que, para mim... Sábado, Pascoal, sábado de carnaval no Rio de Janeiro, Maracanã, então, imagina. Quem já foi, porque ou vai na escola de samba, ou antes ou depois, né? Ou já vai arrumadinho para a escola de samba, mas vai lá ver o jogo. Ou então vai porque aí você já faz aquela conexão, terminou, já vai para lá. E não é tão longe dali também. E não é tão distante dali. Dá para ir até a pé. Se o cara tiver coragem, vai a pé. Sair do Maracanã para a avenida, lá vai dar para ir a pé. Agora não sei como é assim, o Flamengo tem muito mais alternativas de jogador, o Flamengo tem muito mais plano tático, tem muito mais... O Flamengo pode jogar com 2 jogadores abertos pelas pontas, o Flamengo pode jogar com jogadores com muita qualidade por dentro, só um centroavante que o Flamengo precisava ter, que era o Pedro. Aí, para mim, seria uma exorbitância
Né? Quando o Pedro puder Pascoalzito, jogar... eu tô sentindo que você vai realmente colocar uma vantagem lá na lua pro Flamengo. Porque é o seguinte, hein? Não, o Flamengo é favoritaço. Favoritaço. Contra o Vasco da Gama. É favoritaço se passar o Volta Redonda. É favoritaço se passar o Fluminense. Não, ele é favorito contra qualquer um ali. Mas é o seguinte... favorito que o senhor está sendo modesto. Tá, favoritaço. Isso. Tá. Então é o seguinte, tem uma escalinha ali, ó, 0 a 10. Qual é a chance do Vasco eliminar o Flamengo numa escala de 0 a 10? A última vez que isso aconteceu no Campeonato Carioca, lembra aqui o Ricardo? 2016. Já vai 9 anos nessa brincadeira. Foi 2 a 0 para o Vasco. De 0 a 10. Qual a chance do Vasco? Qual a chance do Vasco de 0 a 10? Não, porque todo jogo... Eu estava lá, hein, William? Zinho. Todo jogo, o time que tem menor qualidade técnica vai ter pelo menos uma ou outra oportunidade de fazer um gol. Não se enrosque Então eu nas vou palavras, colocar para você de 0 a 10, 2. 2. Zinho, era o Jorginho o treinador do Vasco, é isso? Isso, eu era auxiliar do Jorginho. Foi o último título carioca do Vasco, né? 2016 nós fomos campeões em cima do Botafogo no Maracanã. Olha, o Flamengo, daqueles times que eu falei no Brasil, que já desempenham um bom futebol, o Flamengo é o primeiro deles, né? Aí eu coloco um pouco o Corinthians, mesmo oscilando um pouquinho, mas o Corinthians também faz um início muito bom, né? O Atlético Mineiro deu uma encaixada, lá em Minas também, eu estou gostando. E o Bahia, que está na semifinal também do Campeonato Baiano e que vai atropelar o The Strong amanhã, nesse jogo lá na Fonte Nova. Então, assim, o Flamengo com isso tudo que foi falado pelo Pascoal, e assim, a gente analisando, o Felipe Luiz, você viu o que ele falou do Luiz Araújo, depois do jogo? Que ele vai embora para casa com aquele sentimento que parece que ele não está sendo justo, porque o cara está entrando, faz gol, o cara vai, entra, o campo está falando, está pedindo passagem, está querendo, quer ser titular, merecia já ser titular. É porque aí o Cebolinha entrou, infelizmente machucou, sentiu, né? Mas é um cara que é titular pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique pode fazer o lado esquerdo, aí o Plata tá bem do outro lado, aí entra um moleque que faz um golaço, gol de placa lá no Maracanã, do Matheus Gonçalves, aí o debochado tá no meio, o Arrascaeta. Assim, é um time, o Gerson, é um time que realmente tem muitas opções. E os jogadores, o Felipe Luiz falou uma coisa que eu percebo também. Isso está dando gosto de ver no Flamengo. Os jogadores estão com fome, com vontade de ser campeão. Não tem essa coisa de o regional, o estadual. Os caras comemoraram o título da Taça Guanabara. Os caras comemoraram o título da Supercopa. O Flamengo já ganhou 2 títulos no ano. Então, assim, essa vontade, essa sede por conquistar, por levantar taça, por estar satisfeito com aquilo que está sendo planejado para os atletas, e todos. Você vê quem está no banco não está de bico, está entrando, está querendo. E isso faz o Flamengo muito favorito no Rio de Janeiro. Tá bem acima, porque a gente está vendo o rendimento das outras equipes. Agora, é clássico, é decisão, agora é a semifinal, ida e volta. Mesmo com esse favoritismo enorme do Flamengo, a gente tem que olhar o outro lado, a tradição, às vezes a coisa não encaixa no dia. É porque com 2 jogos fica mais difícil para o Vasco. Mas eu colocaria 70-30, né? Nessa coisa do 7-3 para o Flamengo. Deu um bocadinho mais ali pro Vasco. E o Silas, hein? 7-3. 7-3 também? 7-3. Mesmo o Carille sendo um cara muito bom no que diz respeito a armar a defesa. O Carille sabe quando precisa defender. Agora, se fosse um jogo só, eu subiria 4, Vasco 60-40. Mas 2 jogos eu também vejo. E o Vasco ainda... O Vasco tem o Vegete, tem o Coutinho, mas o Coutinho ainda, o Payet... Ou seja, não é aquele time que você olha assim, por exemplo, na zaga, por exemplo, o João Vitor, o Freitas, o Léo Jardim é um baita de um goleiro, mas aí vai enfrentar um Flamengo, e olha que a gente está falando de um Flamengo que tem bastante gente fora, tem bastante gente machucada, tem bastante gente que se machucou, o Cebolinha se machuca no jogo, entre o Luiz Araújo, o menino Matheus Gonçalves, um fenômeno, o Wesley nem jogou,
porque ele poupou o Wesley para botar o Varela para jogar. Sim. Então, Tá voando o Wesley. então, assim, ele tem O Léo Pereira jogou de lateral esquerdo. Exato. O Léo Pereira joga de lateral esquerdo, sendo que ele tem um monte de laterais esquerdos lá. Agora, o Felipe Luiz, nas entrevistas dele, desde sempre ele está falando o seguinte: não vai jogar nome, não vai jogar jogador novo, não vai jogar jogador velho, vai jogar aquele que der a dinâmica que eu quero que o Flamengo tenha. Está sabendo fazer a gestão da carga, essa coisa toda, mas você vê um Flamengo, como o Zinho falou, comemoraram a Taça Rio. Ou seja, que é um campeonato que... Guanabara. Taça Guanabara. Que não é aquela taça para se comemorar, assim, sabendo que você ainda tem coisa pela frente. Mas isso é a vontade de ganhar. A mentalidade no Flamengo está completamente diferente da mentalidade no Botafogo. 30 jogos, só duas... É muita Só coisa, duas né? vitórias, 17 vitórias do Flamengo, é muita coisa, e 11 empates. Acho que a distância entre Vasco e Flamengo é maior do que entre a outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Nossa. Cara. Não é verdade? Não, calma aí, cara. Não é? Não, você está falando de números. Estou falando do jogo, um jogo contra o outro. Um contra o outro no final de semana. Não, Bruno. Você não concorda? O Flamengo e Vasco, a distância é ser maior do que Fluminense e Volta Redonda? É maior. Não, cara. Não é? Não. Você acha que é mais fácil o Vasco eliminar o Flamengo ou o Volta Redonda eliminar o Fluminense? Mais fácil que o Vasco eliminar o Flamengo do que o Volta Redonda eliminar o Fluminense. Volta Redonda pode eliminar o Fluminense. E o Vasco? Seria um choque, mas o Vasco também pode eliminar o Flamengo. Poder pode, mas você... Não, maior? Não, cara. Não faz isso, cara. mas eu não tô falando eu não tô falando da história, não tô falando do peso da camisa, não tô falando das estrelas em campo. É verdade, ué. Não. Vai estar estampado no vestiário do Vasco. Não. Tudo bem, vai estar estampado lá, mas infelizmente não vai adiantar nada. A diferença entre um confronto e outro é essa. E, Flávio Prado, eu já vi que você já está começando a viralizar em algumas páginas de Vasco, tá? E aí, detalhe, eu viralizo junto e eu me lasco junto. Sim. Porque acham que eu falei a mesma coisa que você. E é verdade. Mas tudo bem. Você falou que está repercutindo, então eu tenho que repensar. Deixa eu repensar um pouquinho, peraí. Falei que a chance é zero, né, pilhado? Falou. É zero mesmo, é zero. Com repercussão, sem repercussão. Olha, eu acho que em vez dos caras ficarem preocupados com o que eu tô falando, eles deviam cobrar da 777 que falou que ia ficar igual ao Flamengo. E só tá dando vexame. Ou sei lá, quem quiser, né? Porque não tem nada com isso. Eu não jogo, não torço pro Vasco, não torço pro Flamengo, eu só tô constatando, né? Eu ouvi o tal do 777 lá e falei, não, vai ser igual. Tô vendo como tá igual, né? Então, hoje realmente não dá nem para pensar em comparação. Em 2 jogos, chance zero. E aí, nação, o que vocês acham? O Flamengo vai confirmar o favoritismo e avançar para a final? Ou o Vasco pode surpreender? E no outro confronto, será que o Volta Redonda tem alguma chance contra o Fluminense? O Mengão vem embalado, com a melhor campanha da competição e decidindo em casa na semifinal. Já o Vasco chega pressionado, tentando superar a desconfiança da torcida e buscar um resultado histórico, já que no último confronto entre as equipes, o Vasco foi completamente dominado pelo Flamengo. No outro duelo, o Fluminense entra como favorito contra o Volta Redonda, mas o time do interior já mostrou que pode surpreender. Deixa nos comentários a sua opinião. Quem vai para a final? Será mais um Fla-Flu decisivo ou podemos ter uma surpresa? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Mengão. Tamo junto e até a próxima!